Aleluia, glórias a Deus. Eu quero cumprimentar meus amados irmãos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, nessa tarde deste dia, continue orando para nós com olhar de misericórdia. E que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre nossas vidas. Eu quero mais uma vez ser um instrumento, um canal de Deus para a tua vida, para profetizar. Para a tua vida e para a tua casa. As promessas do Senhor. Aleluias. Pedimos a Deus a direção nesse momento. Deus amado, Pai querido, Deus eterno, Deus soberano, em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de poder falar e expressar os seus nossos desejos, as nossas causas e as nossas necessidades, Pai. Porque tua palavra nos diz, se nós chegarmos ao Senhor, o Senhor chegará a nós. Então, Pai, o Senhor faz presente em cada vida, em cada lar nesse momento, Pai. Onde esta oração, onde essa palavra, Pai, chegar ao ouvido, em cada porta, Pai, que abrir, cada pessoa, participante, meu Deus, desse áudio, Pai, venha ser tocado, venha ser, Pai, meu Deus, transformado pelo Teu poder, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor, Deus que sabe e conhece tudo em nós. Não tem como, Senhor, nós escondermos do Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades, Pai. Então, clamo ao Senhor nesta hora, Pai. Tuas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre cada vida, sobre cada casa. E que as providências, Senhor, venham, Senhor Jesus, Pai querido, sobre cada ouvinte, cada participante, cada lá neste momento, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Aleluia. Amém e o amém. Glórias a Deus. Glorifica a Deus nessa tarde, deste dia. E eu quero expressar minha gratidão ao Senhor por me conceder mais um dia de fôlego de vida, de ter essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos uma palavra poderosa da parte de Deus para com a nossa vida. Aleluia. Essa palavra atual se encontra no livro de Ruth. Ruth capítulo 1, versos 16 e 17. Glórias a Deus. Engrandecido seja o nome santo do Senhor, que se diz assim: disse, porém, Ruth, não me inste para que abandone e te deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, o Senhor, e outro tanto, se é outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glórias a Deus. Essas são as palavras de Ruth para com Noemi. Noemi era esposa de um homem e Belém de Judá, e saiu a peregrinar pelo campo de Moabe. Foi Bemeleque, Noemi, Malo e Quilion. Saiu da terra de Belém para ir para a terra de Moabe, aleluias, porque estavam se passando por uma grande seca, estava naquele lugar. E a caminho de Moabe, faleceu o esposo de Noemi, Emeleque. Emeleque vem a falecer. E chegando Noemi em Moabe, os seus filhos ali arrumam duas moças e se casaram também, a qual uma se chama Orfa e outra Ruth. E assim começa a história. Os dois filhos também venham a falecer. Então fica a Ruth viúva e as suas duas noras também viúvas. Então 3 viúvas. E nessa jornada, essa caminhada, eles começam a caminhar e passando por uma grande necessidade. A Noemi fica sabendo que em Belém estava tendo provisão de Deus. E ela sim se deseja colocar no coração de retornar para Belém. E o lugar de onde ela não... é o lugar da bênção, o lugar onde ela tinha que permanecer. Aleluias, glórias a Deus.
E quando nós falamos de uma mulher que vem trazendo a história desse livro de Ruth, tem seu título como Ruth, que é a própria da história. Isso foi uma das maiores declarações que a Ruth fez, afirmando a salvação encontrada em toda a palavra de Deus, em essência de que deve se caracterizar todos os seus que se achegam a Cristo. Nesta consagração não há como olhar para trás. A sorte está lançada. Ruth para sempre dará as costas ao mundo da idolatria e da rebeldia contra Deus. Ela para sempre lançará a sua sorte com aqueles que adoram a Deus da glória. Mesmo que morresse ela, não queria ser que devolvessem a Moabe. Seria sepultada na terra de Israel, que foi onde foi sepultada. Ela cortou todos os laços com o passado, com a sua família e com todas as outras coisas. Esta é precisamente a consagração demandada por Deus para todos que se achegam a Ele. Aleluia. Deus nos chamou para nós avançarmos, para nós conquistarmos. Quando Noemi chega para Ruth e para Orfa e diz para elas voltarem para a sua terra, para os seus familiares, para os seus deuses, o Senhor diz que elas choram. Mas aí que vem a história. A Orfa, ela retorna para os seus familiares, para os seus deuses, para os seus costumes. Mas Ruth, ela sente o desejo no coração de permanecer com Noemi. E ela declara para Noemi que ela não deixará, por onde quer que ela for, ela também irá. E o mesmo Deus que a Noemi servia também serviria, que é o mesmo Deus. Aleluia. Então ali houve uma transformação de vida, o desejo da qual, quando ela falou que não deixaria, que o costume dela também seria o mesmo, de adorar o mesmo Deus que Noemi servia, aleluia, adorava. Então ela teve uma mudança na vida dela, ela procurou uma mudança, transformação, ela não queria voltar mais o passado dela, passar de idolatria, palavra talvez de sofrimento. Ela buscou uma experiência onde ela podia talvez ver na Noemi uma mudança, um modo de servir, de falar, de um Deus que ela adorava, e ela sentiu o desejo de adorar esse Deus, servir esse Deus. Agora o teu Deus é o meu Deus. Então houve uma transformação. Ela teve encontro com Deus naquele momento, onde pôde começar uma nova história, porque a palavra do Senhor nos diz que eles foram ao campo, voltaram para Belém, e chegando na terra dos parentes de Noemi, na terra de Boaz, caiu na terra de Boaz, e ela começou a ir para o campo. A palavra do Senhor nos diz que ela ficou atrás dos trabalhadores, catando os restolhos, as que ficavam para trás. A Bíblia não relata em minhas palavras, talvez ela estava ali clamando ao Senhor, buscando o Senhor, adorando a Deus, agradecendo a Deus por ter aquela oportunidade, aquelas poucas espigas, o restolho que deixaram para colher para o seu sustento. E Deus começou a escrever uma nova história na vida da Ruth. Aleluia. Porque já tinha uma história preparada para aquele que se achega a Deus. Isso que eu quero falar para você neste momento. Você que está firmado no Senhor, Deus tem uma história para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Uma história essa tal que é um final de felicidade, de milagre, de transformação. Porque existe um momento em nossas vidas que nós enfrentamos dia a dia, que muitos conhecemos, que muitos retornam, voltam para trás, como o povo ali no Egito, a caminhada no deserto. Eles murmuraram com Moisés, reclamando que no Egito eles tinham os seus alimentos. Eles pensavam em voltar a ser escravizado, ter uma vida de escravo. Mas Deus tem uma história melhor. Deus nos chamou para levar lugar de provisão, de bênção, de vitória. Não seja como aqueles homens ali no deserto, questionando, murmurando. Mas siga o exemplo de Ruth. Ela declarou a Deus
declarou a Noemi que o Deus dela seria o Deus dela. Teve uma transformação, Deus ouviu a oração, Deus escreveu uma história. Aleluia. E isso que Deus quer fazer na tua vida, Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, desde o momento que você sentiu o desejo de permanecer, de estar e viver na confiança, na certeza que Deus é Deus, Ele pode tudo na tua vida, Ele pode mudar a tua história, a tua vida. Aquela mulher que estava já, aleluia, sabendo bem da história, que Noemi chegou, que ela, pela idade dela, não tinha como ter mais filhos, mesmo que tivesse, não teria condições de esperar os filhos crescerem para, aleluia, assim, casar, para dar procedência à sua família, à sua linhagem, aos seus familiares. Mas ela sentiu o desejo de permanecer, independente de ter filho ou não. Ela permaneceu firmada junto com Noemi. Aleluia. E Noemi foi parar na terra dos seus parentes, onde ali sabemos da história que chegou no campo de Boaz, onde Boaz foi teu remidor, onde, como nós sabemos, que Jesus se tornou homem para ser remidor da igreja. Aleluias. Então, meu irmão, minha irmã, não sei qual é o teu pensamento, qual é o teu desejo, não sei qual a posição, o momento que você está enfrentando na tua vida, que seja de perca ou de ganha, que seja de frustrações, seja o que for, mas se você está em Cristo Jesus, que o teu pensamento continue ainda positivo em prosseguir, não retornar, não voltar ao passado, ao costume do passado. Continue nesse mesmo propósito de adorar e servir, invocar o nome santo do Senhor, porque Deus vai mudar a história da tua vida. A Orfa, ela sentiu o desejo de voltar e constituir uma nova família lá nos seus familiares. Mas a Ruth não. Ela não olhou para esse lado. Ela olhou para a promessa. O mesmo Deus que você serve, eu também será o meu Deus. E onde quer que pousares plantas ou pés, também ali pousarei. Permanecerei contigo. Que só a morte podia separar. Que nem mesmo na morte ela pediu para não retornar para o meio dos seus familiares que tinham os costumes de adorar Deus estranho. Ela pediu para que permanecesse, que fosse enterrada mesmo no costume da terra do povo de Israel, o povo sagrado, um povo consagrado, um povo que adorava a Deus e servia a Deus. Quantos estão retornando, quantos estão voltando? Como a Bíblia mesmo nos relata, o cão volta ao seu vômito e o porco volta-se ao lamaçal. Quantos têm voltado, quantos têm virado as costas, abandonado, têm apagado uma história que Deus tem para a nossa vida. A história só vai dar continuidade se você permanecer. Não tem como meu eterno depois de reescrever uma nova história. Deus já tem uma história na tua vida. A história, a tua bênção, a tua vitória depende de cada um. A tua vitória depende de você, não de mim. A tua coroa, quem monta a tua coroa é você mesmo, tuas próprias obras. O teu galardão naquele dia. A coroa da justiça, a coroa da vitória é sua, é tua medida, ela só serve para você. Você está formando, você está, aleluia, lapidando ela para o teu uso naquele grande dia. Aquele que ser fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. É você que está preparando tua coroa, o teu galardão. Então devemos parar e analisar por onde eu tenho andado, o que eu tenho feito. Estou agradando a Deus? Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Das minhas atitudes, das minhas palavras, do meu jeito de tratar, de ser, de andar, de vestir? Já parou e analisou isso? Porque hoje nós estamos vivendo no século 21. Muitos achando que Deus é um Deus mudado, não é aquele mesmo Deus do passado. Porque a palavra do Senhor nos diz, na minha Bíblia está escrito que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos santificar cada dia, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Santifique a tua vida, meu irmão e minha irmã. Você não é outros, você não é outros.
Não importa que outros vizinhos, fulano, betano, teu amigo está fazendo, tua amiga está fazendo. Escreva uma história para você. Traça o teu caminho, a tua jornada diante da presença do Senhor. Volte quem quiser ao seu costume, a seus deuses, mas você não, você também tem um chamado de permanecer. Aleluia, Deus quer fazer coisa grande na tua vida. Noemi estava ali no campo. Mas Noemi, ou melhor, Noemi, a Ruth estava no campo, colhendo. A palavra do Senhor nos diz que Boaz passou e olhou para ela, se agradou dela. Deus vai estar vendo o que você está fazendo, Ele vai olhar para você e está se agradando de você, se você está orando, está consagrando a tua vida. Qual é a posição que você tem encontrado ultimamente? Você está no caminho ou fora do caminho de Deus? Você está na posição fora da posição que Deus tem te chamado? Você está obedecendo ou não obedecendo? Está sendo desobediente com a palavra de Deus? Se Deus te chamou, meu irmão, fique onde Ele te colocar, onde te levar. Esteja sempre direcionado num projeto, num plano, na voz de Deus para a tua vida. Talvez homens querem te dar instruções, querem te levar por outros caminhos. Caminho esse que desvia da presença da tua vida e tua vida em comunhão com Deus. Ei, não ouve voz de homem, ouve a voz de Deus. Deus falou para Noemi que em Judá, em Belém, tinha alimento. Ia para o campo, que lá tinha alimento, tinha provisão de Deus. Deus vai te levar a lugar de provisão. Ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não anda errante por caminhos tortuosos, ouvindo os vozes estranhos. Quem ouve a voz de Deus chega no lugar certo, lugar da provisão, lugar da bênção, da vitória. Deixa Deus dar continuidade na tua história. Não desvie, não apague o que Deus tem feito para com a tua vida, meu irmão. Não importa estar passando. Vemos a história aqui de Noemi e Ruth. Não faça como órfã. Não volte o costume dos seus deuses, do teu povo, mas permaneça nos caminhos do Senhor. Não se ouviu mais falar em órfã, mas sim Ruth teve continuidade. Se ouve falar em Ruth até hoje, porque ela continuou na jornada de voltar ao lugar da provisão. Lugar da tua bênção é em Belém, é em Israel. Lugar da tua bênção, da tua provisão é em Deus. Não anda fora do caminho, Senhor, que você não vai conseguir, não vai suportar. Quantos já não se existe mais porque saiu da presença de Deus? Quantos não conseguiu mais voltar? Mas Deus vai te firmar teu espaço. Deus vai te levar ao lugar. E tua história vai ter um final feliz. Aleluia. Porque Jesus é o nosso remidor. Assim como Boaz foi de Ruth, ele redimiu Ruth. Aleluia. E assim teve um final de grande conquista e vitória para a tua vida. Você terá a vitória, final de vitorioso, de conquista para a tua vida, porque assim diz o Senhor para a tua vida. Ei, Deus te chamou para você ser abençoada, vitoriosa, não uma derrotada, viver uma vida de derrota, uma vida de desgraça, não. Essa vida não é para você. Permaneça no Senhor. Independente que você vai passar ou viver. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o futuro. Deus conhece o teu futuro. Você não sabe, mas Deus conhece o além. Glórias a Deus. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra venha tocar no teu coração. Não sei o que você está passando, está vivendo. Não sei qual decisão que você quer tomar, meu irmão e minha irmã, nessa tarde deste dia. Não sei qual direção que você quer tomar. Não sei se você está pensando em desistir, em parar e desanimar da caminhada. Mas faça igual Ruth. O teu Deus será o meu Deus.
Onde que tu fores, eu irei. Anda com pessoas que têm promessas. Pessoas que não te levam lugar de vitória. Anda com pessoas que te levam lugar de conquista, de vitória, de promessa, de cumprir de promessa. Cumprir promessa é na presença de Deus. Fora de Deus você não vai conseguir, só vai ser destruída a tua vida e a promessa vai ser desmoronada. Aleluia, deixa Deus escrever uma história, a promessa de Deus vai ser contínua na tua vida, porque as mãos do Senhor, de Covanapo, Siniegandarabaçu, Benégia, aleluia, as promessas de Deus, aleluia, vai continuar sobre a tua vida, porque Deus deu homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai se cumprir, vai se realizar. Depende de você. Continue, aleluia, com o mesmo desejo, mesmo propósito de andar com Deus, de estar em Deus. Seguir homens e mulheres de Deus. Veja com quem você está andando, por onde você tem andado. O costume do passado, passa a borracha, faça igual Ruth. Não quero mais. Eu quero uma nova história, uma história de final feliz. Receba essa palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Deus eterno e soberano, eu te louvo, te engrandeço, te exalto teu nome, Pai. Sou grato ao Senhor, Pai, por esse momento tão maravilhoso, Pai, tão especial de poder, Pai, compartilhar com os irmãos dessa palavra. Uma palavra que nos traz, Pai, que levanta, uma palavra que nos fortalece, que anima nessa jornada, nessa caminhada, Pai. Sei que nós estamos encontrando caminhos com dificuldades, com problemas, mas o Senhor é aquele que nos chamou, e o Senhor é aquele que está na nossa frente. Então, quando o Senhor envia o anjo, Pai, para limpar caminho, nós vamos chegar, nós vamos conseguir, nós vamos cantar o hino da vitória, Pai. Então ajuda, Pai, essa pessoa que está pensando em desistir, em parar. Fortalece, Pai. Limpa, Senhor, os ouvidos para que possa verdadeiramente ouvir tua voz. A voz do Espírito Santo, não voz estranha, mas que venha ter entendimento, tua palavra venha, Pai, penetrar na tábua do coração. Meu Deus, traz a restauração, traz a bênção, a vitória, a transformação. Quebra todo laço, toda artimanha. Quebra o arco e corta, lança os carros no fogo, Pai. E aquietai-vos que o Senhor é Deus. O Senhor será exaltado em todas as nações. Pai, então nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, esse momento. Abençoe, Pai, cada ouvinte. Abençoe cada lar, cada família, Senhor. Onde essa oração, onde essa live entrar. Cada participante, Senhor, que o Senhor possa estar falando, fazendo uma mudança ao ouvir essa palavra. Que haja, Pai, a transformação, que haja a paz de alma e de espírito. Joga por terra todo espírito de enfermidade, Senhor. Espírito, Pai, que tem, Pai, tormentado vida a pessoas. Em nome do Filho amado Senhor Jesus Cristo, Pai. Que todo mal seja destruído pelo poder da autoridade do Espírito Santo de Deus. A autoridade do Espírito Santo de todo mal, agora pega toda a bagagem agora e sai pelo poder da autoridade do Espírito Santo de Deus. E sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém e o amém. Que Deus vos abençoe. Continue orando por nós, que nós necessitamos das orações dos irmãos. Um forte abraço. Até a próxima live. Que Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém e o amém.